Jornal Livre está de volta. Nós estamos no nosso último bloco aqui. Vou pedir para a Thaís abrir o bloco. Thaís, por favor. Eu perguntei para o professor o que era ser otimista, ele respondeu. Agora faltou dizer o que é ser realista sobre a economia brasileira. Então, ser realista é a gente elege um candidato que faz a reforma previdenciária, porque essa está bem debatida, está mais entendida, mas não consegue fazer o resto. Ou seja, ele faz a reforma para arrumar a política fiscal, mas ele não consegue implantar a agenda de ganhos de eficiência. E aí a gente vai andar de lado? Reforma tributária para reduzir a complexidade, tem abertura da economia. Eu esqueci de mencionar, tem toda a reforma do Estado brasileiro para a gente aumentar a eficiência, tudo isso vai ser feito. É uma agenda que está parada desde o primeiro mandato do governo FHC, lá atrás, nos anos 90. Não fazemos nada disso, aí a gente anda de lado, porque a gente resolve o problema fiscal, isso é bom, mas a gente não trata dos temas que têm nos mantido medíocres desde meados dos anos 80. Agora, a gente pega o 2001, a gente viveu a crise do apagão. De uma hora para outra, o Brasil começou a viver com 20% a menos de energia elétrica e, na volta, as pessoas voltaram mais racionais e menos gastonas. A gente viveu agora um apagão de dinheiro, recessão brutal. Aí a gente derrubou. O Brasil está voltando. As pessoas voltam mais medrosas, mais conservadoras. Esse efeito psicológico pode atrasar a sensação de bem-estar num ambiente de eleição? Acho que essa deveria ser uma pergunta encaminhada para uma antropóloga, né? Para um antropólogo. Não é mais muito a minha psicólogo. praia. Mas a gente está vendo os dados, né? Nós discutimos que a recuperação está mais moderada do que se imaginava. O nosso número lá no Instituto Brasileiro de Economia é 2,8. Talvez nós revisemos isso para baixo. Tem, de fato, uma certa moderação das pessoas. Talvez seja porque essa retomada seja com um nível de informalidade maior. O professor Pastore tem apontado esse tema. Talvez as famílias estejam ainda endividadas e, por conta disso, de forma responsável, estejam abatendo suas dívidas, porque isso é um tema interessante, né? Porque o brasileiro ele não poupa, ele é meio responsável nas suas finanças pessoais, mas ele paga as contas. Nós tivemos uma crise brutal e o nível de inadimplência foi baixo, foi muito baixo, muito mais baixo do que se imaginava. Então, os brasileiros estão pagando as contas, estão, na linguagem de economistas, desalavancando, né, reduzindo o seu endividamento, e isso explica um pouco essa recuperação mais branda, que tem um lado bom da recuperação branda, que é os juros caindo, né? A gente convergindo e talvez de forma um pouco permanente ou mais longa com juros mais baixos, que ajuda na dívida pública. Então, aparece que sim. Sua resposta à sua pergunta é sim. Nessa retomada, aparentemente, não sei exatamente quais são todos os fatores, talvez uma combinação de todos esses, mas tem um pouco disso. Tem um certo... Cultural. Tem uma certa moderação do consumidor, sim. Professor, por falar em moderação do consumidor, você não acha que a inflação tão baixa se explica, em parte, pela moderação do consumidor, pela fragilidade ainda da economia, principalmente na área do consumo? Exatamente, com certeza, né? Quer dizer, a gente tem desemprego alto. Então podemos dizer que essa inflação ela não é assim tão feliz assim como se coloca, porque ela é resultado em parte de uma parte da economia que não está funcionando como devia. Sim, a pergunta que a gente se faz é: será que quando a economia voltar na carga, a inflação vai voltar? Se mantém baixa. Ela pode se manter baixa, mas toda a dúvida é, quando a inflação voltar à plena carga, qual vai ser a taxa de juros que o Banco Central terá que praticar para manter mas a inflação? Mas acha então que a inflação vai voltar a toda a carga? Se não tiver uma taxa de juros. Não, eu acho que a inflação vai voltar e isso vai obrigar o Banco Central em algum momento a subir juros. O que a gente não sabe... de 2 dígitos, eu acho 15, que não. 20%? Eu acho que não. 7, 8, né? Eu acho que se a gente conseguir aprovar a reforma da Previdência, a gente não volta para os 2 dígitos, a gente vai voltar para 8, 9. Mesmo porque 2 dígitos aí ninguém segura mais. Né? Então a gente volta para 8, 9. Professor, agora tem um fator na economia que tem que ser ponderado, que é a questão do spread, porque esse juro não chega ao consumidor. Essa redução do juro não chega ao consumidor. Às vezes aumenta. Exatamente. Então, assim, em face disso, isso é um elemento de contenção do consumo. Talvez isso explique
digamos assim, essa resiliência da inflação baixa, não é isso? Quer dizer, você diz, o Banco Central anuncia uma queda dos juros e no banco aumenta. Você vai pegar o dinheiro no banco, aumentou. O fato do spread bancário estar alto, né, linguagem aí técnica, as pessoas falam assim, o canal de transmissão da política monetária está emperrada. Que é a maneira sempre sofisticada de falar isso que você falou. Quer dizer, a gente baixa o juro, né? O Banco Central baixa o juro. E o banco capitaliza. E o banco não... E não capitaliza porque está dando menos crédito, né? Porque o banco ganha dinheiro quando dá crédito, né? Então, também não está muito feliz em não dar crédito. Quer dizer, eventualmente, tem que entender por que o spread é tão alto no Brasil. Pode ser baixa competição. Eu, em particular, acho que isso não é verdade para todos os segmentos do crédito. Talvez para a pessoa física seja uma agenda, uma política de aumentar a competição bancária. Mas tem também o problema da recuperação de garantias, tem o problema da carga tributária, tem o problema dos compulsórios muito elevados, tem o problema da insegurança jurídica, como foi o caso do distrato que a gente tratou. E o controle estatal sobre o juro também, né? E tem o fato de metade do sistema bancário ser público. Exatamente. Quer dizer, pensa para os bancões privados, que maravilha que é. Se metade da competição dele são instituições que têm uma certa rigidez contratual e têm uma folga administrativa. Então, isso facilita a vida do Bradesco, Itaú e Santander, o fato de metade do crédito no Brasil, metade da operação desse setor, ser duas estatais gigantonas ineficientes. Última pergunta do programa, Milton. Professor, Eletrobras, a possível privatização, que impacto isso pode ter na nossa economia, né, no mercado de energia, e que expectativa o senhor vê para isso? O senhor vê possibilidades? O Congresso aprova isso? Parece que está difícil, né? Mas como é que o senhor vê isso, a importância disso? Eu acho que isso não vale só para a Eletrobras, acho que isso vale para a economia como um todo. Nós tivemos um experimento recente, desde 2003, acho que esse experimento de aumentar em alguns setores o papel do Estado, né, começou já em 2003, quando assumiu o presidente Lula, com toda a mudança do plano de negócios da Petrobras. No governo FHC, a Petrobras era para ser uma empresa menor que se concentrasse naquilo que ela faz melhor, que é prospecção e exploração de petróleo. Com o Lula, quis uma Petrobras gigante, com um monte de refinaria, na distribuição também grandona, fertilizantes, até no gás, no biogás, no biocombustível, né, etanol, ela entrou. Não deu certo, não deu certo. Os meus amigos petistas me desculpem, mas essa experiência de desenvolvimento estatal deu errado. Não tem uma discussão, é só olhar o número, olhar o que aconteceu. Deu errado, sorry, o que eu posso fazer? Então, acho que a gente tem que ir pelo outro caminho que estava dando certo. Até o período Antônio Palocci na liderança da formulação da política econômica, a gente estava numa direção mais liberalizante, não em todos os setores, mas eu acho que a gente tem que voltar para aquele caminho. E certamente a agenda de privatização é uma agenda importante. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Eu entendo. Por que elas têm uma dificuldade? Porque houve uma coincidência de dois fenômenos que são independentes, mas eles aconteceram junto. E, por conta disso, as pessoas acham que a privatização aumentou tarifa dos serviços. Inclusive, outro dia eu vi na Folha uma pessoa do setor dizendo, não, desde 95 a energia elétrica aumentou 140%. Se você tirar o aumento da carga tributária e se você tirar o aumento do subsídio cruzado que houve e que estava escondido na tarifa elétrica, não é verdade que a tarifa elétrica aumentou. Não foi a privatização que aumentou as tarifas, tanto elétrica como de telefonia. Isso é uma mentira. O que aumentou a tarifa é que nós temos um problema fiscal sério e uma parte muito significativa da arrecadação de ICMS dos estados é sobre esses setores básicos que foram setores privatizados. Então, a gente simultaneamente privatizou alguns setores e, ao mesmo tempo, tivemos que aumentar a carga tributária sobre esses setores para financiar o Estado brasileiro. E aí o consumidor acha que a tarifa aumentou por conta da privatização, quando a tarifa aumentou por conta da carga tributária. Professor, nosso tempo terminou. O senhor tem 1 minuto para a sua despedida. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer ter estado aqui. Eu espero
O tema mais importante para mim é que a sociedade tenha condição, nesse processo eleitoral, de fazer um debate maduro sobre as nossas questões. Questões como distribuição de renda, reforma da Previdência e redução do custo de observância da legislação tributária, abertura da economia, reforma do Estado, porque são esses temas que vão condicionar um futuro melhor para os nossos filhos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, nós. Nós está terminando por aqui. Agradeço a presença do economista Samuel Pessoa, agradeço aos meus colegas aqui, Fernando Mitre, o Eduardo Oineg, a Thaís Herédia. Agradeço a você que nos assistiu até agora. Uma boa noite para você, boa semana, até semana que vem. Tchau.